Olá, vamos lá para a aula de hoje, que é sobre nanodispositivos. Eu sugiro para quem quiser aprofundar o assunto, esse livro, Materiais e Dispositivos Eletrônicos, de Sérgio Rezende, ok? Que é um livro em português. Só para quem quiser aprofundar. Eu estou usando isso daqui como guia, mas na realidade estou pegando os assuntos em com várias fontes, tipo artigos, várias apresentações, tá? Então vamos lá, hoje vamos falar de nanodispositivo, primeira parte, né? Divido também como foi na aula passada em duas partes, introdução, semicondutores, vou falar basicamente mais de dispositivos semicondutores, que são os mais importantes e ajudam também digamos, a teoria, né, de dispositivos semicondutores na teoria de nanodispositivos em geral. Vou falar um pouco da junção PN, que é a base de todos os dispositivos, quase todos, né? E depois de dispositivos eletrônicos, né? Principalmente de transistor hoje. Então, os semicondutores, né? Vou fazer uma história olhando um pouco para os Nobels que foram dados, né, nessa área de pesquisa. O primeiro, o mais importante, foi do Bardeen, Shockley e Brattain, em 1956, pela descoberta, já mencionei isso, da descoberta do primeiro transistor, que é este aqui que estão vendo aqui na foto. Em seguida, temos, nos anos 2000, Kilby, que ganhou um Nobel por causa da descoberta do primeiro circuito integrado, e a descoberta ou invenção, digamos, do primeiro circuito integrado, é também a invenção do laser a heteroestruturas, baseado também ele em semicondutores, foi em 2000 também pelo Alferov, então no mesmo ano. Vamos ter vários tipos de nanodispositivos, não somente estritamente de semicondutores, mas ligados também, parentes de semicondutores, como o nanotubo de carbono, por exemplo, em 1991, e que em certas condições também é um semicondutor, né? E com a possibilidade de fazer, como estão vendo aqui em 1998, fazer um transistor baseado em um único nanotubo, ok? Mas nos anos 2000 temos também o desenvolvimento de LED com materiais orgânicos chamados OLED, né? E LED são importantes para telas em geral, telas, né, de televisão, mas aqui, por exemplo, nas celulares, é a possibilidade de ter telas flexíveis, né, com LED. Eu acho que todo mundo conhece os LED. Mas, assim, orgânicos podem ser usados também para transistores moleculares, né? Uma só molécula, isso obviamente é mais na pesquisa, mas é um pouco o que vai ser no futuro, né? Usar somente uma molécula para desenvolver transistor com uma única molécula, né? Para transistor com tamanho muito reduzido. E nessa área temos, portanto, nos anos 2000 também, né? Então, dessa vez em química, um prêmio Nobel, né, pela química para esses três pesquisadores para o desenvolvimento de descoberta de polímeros condutivos, então a possibilidade de conduzir através de cadeias poliméricas, né, conduzir eletricidade. Em 2010 temos aqui o famoso grafeno, né, os pesquisadores que ganharam o Nobel pelo desenvolvimento do grafeno, descoberta, né, e desenvolvimento descoberta das características e desenvolvimento do grafeno, que gerou em 2011, já em 2011 temos um primeiro exemplo de transistor de grafeno nesse artigo da Nature. Tá? Grafeno que por exemplo, está sendo estudado lá no laboratório do Inmetro, né, pela doutora Joyce lá na pesquisa lá do Inmetro. Aqui temos 2014, de novo, vamos voltar a semicondutores tradicionais, né?
tipo 3,5 nitreto di galio, che precisa de uma tecnologia um pouco diferente, né, em relação aos arseneto e fosfeto de galho, né, para gerar aqui, foi dado no 2014 esses 3 pesquisadores japoneses pela descoberta do LED azul, feito com nitreto de galho em particular, o nitreto de galho índio, né. E também importante porque o azul foi importante porque o azul era digamos aquele comprimento de onda que estava faltando para ter as cores primárias e desenvolver a lâmpada branca, tanto importante a lâmpada LED agora que todo mundo usa, né, para iluminação. E como eu falei, então vou ver um pouquinho, fazer uma introdução sobre os semicondutores. Quais elementos vamos ver como semicondutores? Na coluna 4, então, a coluna 4 é a coluna do carbono, mas também do silício e do germânio. Então, o silício e o germânio são os semicondutores mais famosos, né, mais desenvolvidos. É importante ter coluna 4, daqui a pouco vou explicar um pouco porquê. 4 elétrons de valência, ou uma média de 4 elétrons de valência. Então, combinando, por exemplo, galho, arsênio, galho, fósforo, tá? Grupos 3 com grupo 5, ou combinando o grupo 2 com o grupo 6, sempre a média de 4 elétrons de valência, né? Ou fazendo ternários, quaternários sempre desses elementos, né? Combinando esses elementos de 3, 5, o 4, o 2 e 6. Importantes para os semicondutores é a característica óptica deles, é mais importante, é o band gap. Acaba sendo uma característica óptica, mas também influenciando propriedades elétricas, né? E o band gap, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Porque o band gap, ele, que é o band gap, eu vou explicar. Por quê? Porque o band gap, ele determina, por exemplo, qual é o intervalo de emissões que um determinado material pode fazer, quais comprimentos de onda pode emitir, qual é a absorção desse material. Então, todas as características, principalmente optoeletrônica do material, dependem do band gap. E aqui vamos ver, por exemplo, nitretos que tem uma abrangência muito grande, né, de energia, passando até o visível. Por isso que são bem importantes, como eu falei no LED azul. Essas famílias aqui de fosfeto e arsenetos não cobrem a faixa azul, né? Então não podem ser usados nesse caso. Outra coisa importante, característica importante é o parâmetro de Reg, que indica se eu posso, como posso colocar um material em cima do outro através da epitaxia, né? Crescendo de uma forma cristalina um material em cima do outro, por exemplo, GeIS em cima do germânio, né? Aqui é possível porque o parâmetro de Reg é muito parecido. E aqui vemos o silício, por exemplo, que está em uma faixa do infravermelho, né, como o band gap. Aplicações fundamentais, principais dos semicondutores são microeletrônica, né? Então, computadores, basicamente, tudo que é microeletrônica e nanoeletrônica, como visto, vai se chamar, né, agora. Fotônica e optoeletrônica, né? Então, LED, lasers, câmeras, infravermelhos, células solares, tudo que é influenciado, como eu estava falando, pela característica da energia do band gap. Agora, vamos ver um pouco como posso definir um semicondutor, que é a importância de ter esses 4 elétrons de valência. Essa configuração eletrônica, por exemplo, do silício, ele tem 4 elétrons disponíveis, 3s2, 3p2 na última camada, né? Esses 4 elétrons de valência, né? Com que ele pode se ligar com outros átomos. Nessa configuração, todos os materiais, na realidade, eu posso, uma vez que os elementos vão se juntando para formar um material, eu posso definir várias bandas, né, do material. E importantes são as últimas bandas, que determinam a característica eletrônica do material, eletrônica e ópticas também. E nessas últimas bandas, eu vou ter, por exemplo, bandas cheias de estados, né, como nesse caso aqui,
o gap, nesse caso de isolantes semicondutores, vou ter um gap entre a banda de valência, que é cheia de estados, mas é cheia também de elétrons, porque esses 4 elétrons, basicamente, no caso dos semicondutores, mas também nos isolantes, ocupam todos os estados da banda de valência. Depois eu vou ter um salto entre a banda de valência e a banda de condução, e a banda de condução que é cheia de estados disponíveis para os elétrons, estados de energia disponíveis para o elétron, mas são vazios, ok? São estados vazios. Então, nesse caso, tendo esse salto de energia, não posso facilmente promover elétrons para cima da banda de valência e banda de condução, ok? Essa diferença com os metais. Nos metais, se eu considero a última banda dos metais, a banda de valência é essa daqui, basicamente. A banda de valência tem estados, estados ocupados, mas também digamos, superposta, está na mesma banda, a última banda é superposta entre a banda de valência e a banda de condução, estão na mesma banda, quer dizer, estão superpostas. A banda de valência e a banda de condução, nesse caso, não apresentam um salto de energia, eles estão juntas, né? Então o que acontece é que no metal o metal, por exemplo, é o caso do elemento 1. O elemento 1, esse elétron não sozinho não preenche toda a banda, né? Então é um exemplo do elemento 1, mas não somente. Então tem com uma pouca energia, que pode ser energia térmica ou energia elétrica dada pela voltagem ou óptica, eu posso promover esse elétron da banda de valência para a banda de condução, para um estado acima, que é muito próximo, e ele pode conduzir, ele pode ser livre de conduzir. Então, esse é fundamental nesse caso, o fato de ter uma banda incompleta, ok? Qual é a diferença entre isolantes e semicondutores? Que no caso do energy gap, né, esse salto de energia entre banda de valência e banda de condução, ele é pequeno entendo, quero dizer, em 1 eletronvolt, um pouco mais de 1 eletronvolt. No caso dos isolantes, esse salto de energia é muito grande, então vários eletronvolt. Então, no caso de isolantes, é difícil promover esta excitação do elétron para a banda de condução. No caso de semicondutores, não. Até a temperatura, então aumentando, por exemplo, a temperatura, eu posso promover sempre mais elétrons, excitar sempre mais elétrons para a banda de condução. E o que acontece aqui? Que eu crio elétrons aqui e buracos aqui. Então, os meus estados, que eram todos cheios aqui, vão apresentar, vai ter estados vazios, que eu chamo de buraco. Isso gera uma condução de elétrons para cá e de buracos para cá. Então, os dois vão conduzir, tá? Então, eu vou ter uma certa condução nos semicondutores. O que é importante é que, com mecanismo tipo voltagem, temperatura e luz, eu posso ter sempre mais elétrons para a banda de condução, ok? Bom, e isso é basicamente aqui, o exemplo em que vários elétrons foram para cima. Quanto maior a temperatura, quanto mais a luz que eu vou jogar, né, obviamente a luz deve ser de energia suficiente para ter essa transição, então a energia da luz deve ser pelo menos quanto a energia do gap, eu vou ter esse fenômeno aqui. Ainda na tecnologia microeletrônica, principalmente, o mais usado é o silício. Por quê? Tenho vários materiais, mas o mais usado é o silício. Por quê? Porque principalmente é mais econômico, né? O silício é o segundo elemento mais difuso na crosta terrestre, sendo que o primeiro é o oxigênio, que é em forma de óxidos, né, na crosta. Então, por exemplo, na areia, o silício está no CO2, então a areia é muito barata. O que, na realidade, depois custa mais dinheiro é fazer um wafer, né, produzir o wafer de silício bem puro, processar, etc, etc, chegar até o circuito integrado. E aqui temos uma multiplicação do valor a partir da areia de
10 milhões, tá vendo? Vezes 10 milhões o preço da areia em relação por exemplo, o circuito integrado custa 10 milhões de vezes mais do que a areia inicial, né, por quilogramas. Mas ainda é o mais barato, porque é o mais presente. E além disso, tem a facilidade do óxido de silício de se formar óxido de silício, né, através do processo térmico, a diferença de outros semicondutores, em que óxidos são menos estáveis e menos fáceis produzir esses óxidos. E o óxido é bem importante na microtecnologia, então o processamento do silício é sempre mais simples do que os outros materiais. Vamos ver o que é importante, dopar os semicondutores. É a característica fundamental dos semicondutores também, que eu posso dopar. Através da dopagem, posso mudar as características elétricas dos semicondutores. Eu posso colocar, por exemplo, no silício, doadores de elétrons, como o fósforo. Ali tem 5 elétrons, então o silício tem 4 elétrons de valência, então ele acrescenta de um elétron na minha matriz. Então, com uma certa densidade de fósforos aqui na minha matriz, eu vou ter uma condutividade aumentada por causa desses elétrons. Ou posso ter materiais de tipo P. Então, com 3 elétrons do boro, por exemplo, eu coloco o boro que tem 3 elétrons, eu vou ter um buraco, mas o buraco também, né? A ausência de elétrons também é uma forma de conduzir, vou conduzir através de buracos dessa vez. Então, semicondutor tipo N ou semicondutor tipo P. Isso é fundamental para os dispositivos, porque, como eu falei, a junção PN, eu posso criar a junção PN, que é a base, vocês vão ver, de quase todos os dispositivos semicondutores. Como faço a junção PN? Simplesmente faço uma junção entre uma região dopada P, né, com aceptores, como falei, e dopada N, com doadores. Tá? Então, vou unir as duas. O que acontece no limite entre as duas regiões? Basicamente ocorre um fenômeno de difusão. Os elétrons livres da região N tendem a se deslocar na região P. Os buracos também livres da região P tendem a se deslocar na região N. Mas essa difusão aqui tem um limite, uma difusão devido à concentração alta de buracos de um lado e concentração alta de elétrons do outro lado, que nem num gás, né? O gás uma molécula muito densa em uma região vai ter a tendência a difundir na região onde é menos densa. Mas tem um limite aqui, por quê? Porque quando os buracos vão da região P a região N, eles deixam aquele átomo que eu chamei de aceptor da região P, eles deixam cargas fixas aqui, cargas fixas negativas, porque o átomo perdeu seu buraco. Do outro lado, os doadores aqui perderam seu elétron para cá. Então o que acontece é que eles ficam cargas fixas mais. Essas cargas fixas de um lado ou do outro geram um campo elétrico, que desculpa que eu vou pegar o point aqui, um campo elétrico que tem esta direção, né, da flecha de N para P, e que me gera também uma deformação aqui nas bandas, tá? Nas bandas. Basicamente, a energia de Fermi vai ficar no mesmo nível, né, porque não tem uma passada de energia, mas vai produzir esse campo elétrico interno vai produzir uma deformação aqui das bandas energéticas, ok? Então, na região PN aqui, que eu chamo também, no limite aqui da região PN, né, entre os dois materiais, eu vou ter uma região de depressão, onde tem poucas cargas móveis, porque esse campo elétrico, basicamente, que dá também, associado também a uma diferença de potencial, obviamente, o campo elétrico vai dar potencial maior a potencial menor, como estão vendo aqui, ele varre as cargas móveis, né? Várias cargas móveis. Então aqui eu vou ter uma região de depressão com poucas cargas. Vocês estão vendo aqui a densidade de elétrons e de buracos diminui.
Se eu aplico agora, antes eu tinha um campo elétrico, mas sem ter uma voltagem externa. Se eu aplico uma voltagem externa, essa voltagem é direta, então positiva em P, negativa em N, eu vou ter uma redução dessa barreira de potencial devido a esse campo elétrico interno, ok? Porque o campo vai nessa direção, então vai se opor ao outro campo, então vai diminuir ele. No outro caso de reversa, eu vou ter menos aqui no P e mais no N, eu vou ter um aumento dessa barreira de potencial, então, para as cargas, então, porque vai ter um campo direcionado na mesma direção do campo elétrico interno. Então, no caso de voltagem direta, eu vou ter um aumento muito grande de corrente. No caso de reversa, eu vou ter uma corrente muito pequena. Então, isso aqui é um retificador, sostanzialmente um diodo. Uma região PN é um diodo, né? Corrente elétrica muito alta na direta, porque baixo aquele potencial que impede uma difusão de cargas, e muito baixa, corrente elétrica muito baixa na reversa, porque aumenta esse potencial que justamente que impede essa difusão. Vamos ver os transistores muito rapidamente, ok? Uma coisa muito engraçada é que no primeiro transistor, a notícia nesse The Madison Eagle saiu vários meses depois da descoberta do transistor, saiu uma notícia, né, na página 10, falando que esses transistores novos podiam ser usados ao lugar de válvula de vácuo, e aí essas válvulas de vácuo nos rádios, e aí seria muito mais fácil e muito mais rápido ligar o rádio. Essas válvulas de vácuo precisavam, como amplificadores, usadas como amplificadores, precisavam de ser aquecidas, né? Ovviamente não se enxergava ainda o conteúdo revolucionário dessa tecnologia, que só depois foi realmente desenvolvida em computadores. Esse é o primeiro computador em circuitos integrados, né? O primeiro computador em transistor, mas obviamente a escala de transistor diminui sempre mais, e isso permite, como eu já falei, chegar a computadores sempre menores, e até chegar a um limite, basicamente, em que a gente provavelmente vai ter uma tecnologia um pouco diferente, grafeno, nanotubo de carbono, nanofios, né, para chegar realmente a um tamanho ainda mais reduzido. Transistores são basicamente, os principais são de três tipos. Transistor bipolar é caracterizado de uma região PNP, então junção PN, mas são duas juntas, né, PNP. O JFET e MOSFET, que são a efeito de campo, são chamados transistor efeito de campo. O MOSFET é o mais utilizado, mas eu vou falar um pouquinho do JFET só para introduzir as características, o funcionamento a emissão de campo é um pouco parecida, né? No JFET a gente tem PNP também, nesse caso, né? Junção PNP, vamos ter uma gate aqui na região P, uma chamado drain no canal N, um canal N, e uma source também no canal N. Então vamos ter um potencial entre D e S aqui, e um potencial no gate, sempre três terminais no caso do transistor. Modulando um pouco a tensão no gate, em particular usando uma tensão negativa, eu vou criar uma região reversa aqui, porque menos aqui, certo? Menos no P, uma região reversa que contribui a estreitar esse canal, né? Eu vou fazer uma região de pressão sempre maior, quanto mais negativo esse potencial, até estreitar o canal e ter uma saturação da corrente. Mas o que eu posso fazer, obviamente, a segunda dessa modular, né? A segunda dessa tensão, modular a corrente, então amplificador nesse sentido, ou, né, em regiões particulares, ter o estreitamento completo off da corrente, off, ou on. Off-on é importante no caso do chaveamento, né? On-off. Então, eu vou ter
um chaveamento que é muito importante no caso do transistor, porque é de aplicação na informática, né? Porque o código binário é 0 1, então através de on-off eu posso reproduzir um código binário do meu computador, por isso que é tão importante. Vou muito rápido apresentando exemplos de transistor usando nanotecnologia, nesse caso nanofio, né? O nanofio usado como canal, nanofio de semicondutor em gás. Um nanotubo, nesse caso de carbono, sempre usado como canal, né, do meu transistor tipo FET. E aqui, obviamente, através do gate posso modular, né, a corrente que passa no nanotubo. Posso usar transistor com grafeno aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem um grafeno, aqui embaixo na minha figura, com a vantagem no caso do grafeno também de poder pensar em dispositivos flexíveis, porque esse material é possível, né? É possível ser produzido em dispositivos flexíveis também, ou também flexíveis são os polímeros, então posso usar os polímeros. Então, aqui em P3HT, baseado em P3HT, por exemplo, para fazer novos transistores usando orgânicos, tá? Então, esses são exemplos vários usando de nanodispositivos, ok? Usando outro tipo de materiais que não sejam os tradicionais que normalmente são usados para os dispositivos, tá? Usando então esse polímeros orgânicos, grafeno. Ok, por enquanto vamos acabar aqui a aula.